Me diz uma coisa, como é que você se sentiria se quando chegasse a sua vez de se aposentar? Você vai lá para o INSS, né? O atendente vai olhar para você, vai falar assim, oi, tudo bem? Bom dia, bom dia. O atendente vai virar e vai falar para você o seguinte, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia, a primeira, é o seguinte, é que você contribuiu tudo certinho para o INSS durante várias décadas aqui, tá tudo certo, tudo bonitinho, tudo certo. Agora, a má notícia é que não tem mais dinheiro para pagar nem a aposentadoria de quem está aposentado nesse exato momento, quanto mais para você que está chegando agora na fila do pão. Imagina você ouvir isso depois de trabalhar e contribuir, né, durante 35, 40 anos da sua vida, hein? Ah, Josué, então você está querendo me dizer que a aposentadoria no Brasil acabou, já era, game over? Cara, eu acredito que é muito difícil a gente chegar nesse ponto. Mas o problema é que não sou eu que estou falando isso. Na realidade, quem está dizendo isso são os próprios órgãos oficiais do governo. Eles estão alertando sobre o colapso da Previdência, faz muito tempo. O meu papel aqui não é ficar te colocando medo, cara. Meu papel aqui é colocar um ponto de atenção diante desse assunto, porque isso aqui merece, cara, ser dito. Eu preciso te mostrar o que está acontecendo, o que o próprio governo está falando sobre esse colapso e te trazer também algumas estratégias para você tentar driblar esse problema da aposentadoria no nosso país, porque essa bomba está prestes a explodir a qualquer momento. Se você quiser saber os detalhes disso tudo, então fica comigo até o final aqui do nosso conteúdo para você ter acesso a todas essas informações. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Josué Aragão, eu sou economista de formação, sou programador também, sou autor de livros, sou empreendedor e investidor e eu estou aqui há algum tempo na internet compartilhando um pouquinho da minha experiência e se você se interessa sobre esse assunto, né, sobre economia, a economia do nosso país, se inscreva aqui no nosso canal, aproveite também para ativar o sininho para você receber as notificações. Toda vez que eu publicar um conteúdo aqui, o YouTube vai te notificar. Bom, onde é que eu estou nesse momento? Estou num cenário diferente, né? Hoje eu estou fazendo a minha caminhada matinal, meu exercício matinal, aqui na praia de Itaparica, na bonita praia de Itaparica, em Vila Velha, no Espírito Santo. Tenho participação de negócio aqui no Espírito Santo, e pelo menos 2 vezes por ano eu venho para cá pessoalmente, para me reunir com os sócios, para a gente alinhar, né, o futuro da empresa, né? E eu aproveito também para trazer minha família, a família toda. Tem todo mundo junto comigo, graças a Deus eu consigo proporcionar isso para a minha família, para a gente estar junto sempre. Eu vou para São Paulo, para onde é que eu vou, eu sempre levo a minha galera. Isso é muito bom, isso para mim é liberdade. E você vai entender que o fato de eu estar aqui no Espírito Santo e gravando aqui tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre aposentadoria. Você está preparado para chegar na sua melhor idade? Você está preparado fisicamente? Você está preparado mentalmente, espiritualmente e principalmente financeiramente? Você está preparado para isso? Ou você está deixando tudo nas mãos do Estado, nas mãos do governo? Você realmente confia, cara, os seus melhores dias nas mãos do governo? Se eu fosse você, eu não confiava. Então eu estou chegando aqui no apartamento, tá um sol danado, você está percebendo, né? Olha só a lua. De volta aqui pro apartamento, porque o sol você viu lá, né? O sol tá pesado, tá pegando bonito. Vamos aqui que a gente tem muita coisa para trocar uma ideia no nosso conteúdo de hoje. Vamos nessa. Bom, vamos trazer alguns números extremamente importantes aqui para a mesa. Segundo o Datafolha, 43% dos brasileiros não têm uma reserva para problemas emergenciais. 0. Ou seja, se o carro dá problema, vai ter que parcelar o serviço ali no cartão de crédito. Se ficar doente, vai ter que fazer um empréstimo. E se perder o emprego, vai ter que entrar ali no rotativo do cartão de crédito, que a gente sabe que a taxa de juros é um absurdo. Mais de 400% ao ano, segundo o Banco Central. E é onde entra a principal armadilha, porque como as pessoas compram muito bens e serviços com um parcelamento sem juros no cartão de crédito, vai lá, vai comprando, vai parcelando e acaba comprometendo toda a sua renda. E por falta de conhecimento, a pessoa sequer considera isso como uma dívida, o que na realidade é uma dívida muito perigosa. Basta atrasar uma parcela e você já sabe o que acontece, né? O castelo de cartas se desmorona completamente. E essa armadilha tem levado muitas pessoas para a inadimplência. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 79,5% das pessoas, das famílias brasileiras, estão endividadas. E o Serasa Experian
acaba de informar que mais de 72 milhões de brasileiros também estão inadimplentes, batendo o recorde histórico. Ou seja, existe uma epidemia de inadimplência no nosso país e que está mexendo nas estruturas da economia. O comércio, por exemplo, você está vendo aí comércio vazio, a indústria está parando, está demitindo um monte de gente, setores inteiros passando por problemas sérios. Ou seja, é um país onde milhões de pessoas estão totalmente quebradas, estão vivendo no limite. O problema é que essas pessoas estão confiando no Estado, só que o Estado também está totalmente quebrado. De acordo com o Tesouro Nacional, o déficit da Previdência cresce 60% em 9 anos e totaliza 417 bilhões de reais. Isso significa que a quantidade de pessoas que estão trabalhando e contribuindo para o INSS não é o suficiente para bancar a quantidade de pessoas que estão paradas nesse momento aposentadas. Só para você ter uma ideia, isso é muito mais do que o governo gasta em educação, em segurança e infraestrutura juntos. E esse alerta não sou eu que estou dando, é o próprio Tribunal de Contas da União, presidente do TCU, veio a público para dizer que esse sistema é totalmente insustentável. Dá uma olhada nisso. Hoje o Brasil está praticamente indo para falência na Previdência. Vai haver um colapso. Porque lá atrás, infelizmente, eu fui o relator das pedaladas fiscais, que a Dilma usava dinheiro de fundos de previdência para pagar Bolsa Família. Eu não sou contra o Bolsa Família. Eu sou a favor da pesca, ensinar a pescar. Você pode dar uma Bolsa Família, você pode dar um dinheiro, mas não pode pegar dos fundos de previdência. Então a previdência vai quebrar. E o país está indo para essa situação. Hoje, em torno de 56% do que se arrecada no país é só para pagar a previdência, porque não tem mais gente trabalhando. O que está acontecendo hoje, Hermes? O que está acontecendo hoje é que todo mundo recebe um tipo de auxílio, você não encontra mais gente para trabalhar, então a gente não ensina a pescar, só dá o dinheiro, nós estamos criando pessoas dependentes do Estado, as pessoas que só recebem. E as pessoas não querem mais emprego, querem bico, porque recebe tanto dinheiro de um lado e do outro e ninguém quer trabalhar. Então, eu acho que tem que ajudar as pessoas, mas tem que ter uma contrapartida. Ajuda por 2 anos, 3 anos, 4. Agora, não pode ficar ajudando o tempo todo. Porque quem está pagando essa conta é quem paga os impostos. São 150 dias que cada brasileiro paga para ter tudo que é tipo de auxílio e essas pessoas depois não dão contrapartida. Aí tu está ensinando as pessoas a ficar acomodadas, trabalhar eventualmente, e a gente não dá dignidade para as pessoas crescerem, evoluir e gerar emprego. Por isso que eu fiz a lei do simples lá atrás. Buscar o empreendedorismo, ensinar a pescar. A pessoa vai e busca o seu negócio, trabalha, cria um patrimônio, gera riqueza, dá emprego para as pessoas e com isso a gente criamos um ciclo virtuoso e não um ciclo desvirtuoso das pessoas não querer trabalhar e só querer receber um tipo de auxílio. Qual que é o grande problema? É que o número de idosos aqui no nosso país só cresce, graças a Deus as pessoas estão vivendo mais, porém o número de trabalhadores com carteira assinada só cai. Nos últimos anos, a população com mais de 60 anos de idade cresceu 57,4% segundo o IBGE. Hoje, já são mais de 31 milhões de idosos e em 2070 serão quase 73 milhões de idosos ou 38% da nossa população. Ou seja, graças a Deus as pessoas estão vivendo cada vez mais por conta do avanço da medicina, da tecnologia, da informação também. As pessoas têm melhor qualidade de vida, porém tem um outro número muito importante, que é o número da quantidade de trabalhadores brasileiros. 37,8% dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade nesse exato momento. Por que isso está acontecendo? Porque compensa muito mais trabalhar na informalidade do que ser um carteira assinada, CLT, pagar impostos abusivos aqui no nosso país. Ou seja, quase 4 em cada 10 trabalhadores não estão contribuindo para o INSS. E essa que é a bomba relógio. Isso significa menos dinheiro entrando, menos pessoas contribuindo para o INSS e um sistema cada vez mais desequilibrado. Eu sei que durante um tempo na sua vida você acreditou que você ia contribuindo para o INSS e o governo iria pegando o seu dinheiro, colocando numa poupança, para depois, quando você se aposentar, você ter acesso a esse dinheiro, né? Pois é, meu amigo, nananina não é assim que funciona. Você está trabalhando e contribuindo para manter as pessoas que estão paradas, aposentadas nesse exato momento. E torça para que quando você chegue na sua aposentadoria tenha gente suficiente trabalhando para manter você aposentado. E se eu fosse você, eu não confiaria nisso, porque esse sistema está desmoronando diante dos nossos olhos.
Bom, você acaba de entender que a gente vive em um cenário econômico totalmente caótico, com uma população financeiramente descontrolada, com um governo também totalmente descontrolado financeiramente falando, com o INSS, a aposentadoria, entrando em colapso. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, cara, o que dá para fazer diante disso tudo, hein, Josué? O que a gente pode fazer para se preparar quando a gente percebe que o sistema que prometeu que iria cuidar da gente quando a gente ficasse mais velho, está vindo a público dizendo, olha só, galera, o negócio tá ficando esquisito, hein? Deixa eu te contar uma história para exemplificar tudo isso. Há alguns anos atrás eu conheci uma pessoa chamada Seu Raimundo. Eu tô criando um nome aqui para não expor a pessoa, tá? E a situação também. Tô trocando aqui alguns elementos, mas é uma realidade que acontece com milhões de brasileiros. Bom, Seu Raimundo é um pedreiro, tem 66 anos de idade, trabalhou desde os 14 anos de idade, contribuiu para o INSS quando dava, agora quando apertava, quando faltava dinheiro, ele não contribuía. Ele voltou a contribuir quando conseguiu um trabalho fixo. Durante muitos anos ele trabalhou e quando finalmente completou o seu tempo de contribuição, ele achou que o pior já tinha passado, agora é hora de sossegar, é hora de descansar, mas quando ele deu entrada, na aposentadoria, a ficha caiu, porque caiu lá R$ 1.500 e poucos reais, de aposentadoria, e sabe o que ele me disse? Ele falou, Josué, é o seguinte, cara, esse dinheiro da aposentadoria, eu não consigo nem pagar aqui as minhas contas básicas, como o aluguel do lugar onde eu moro. O dinheiro é praticamente para pagar aqui remédio, gás, um pouco da alimentação, mas eu tive que voltar para o mercado de trabalho, trabalhar na informalidade para eu não perder a minha aposentadoria, para que eu pudesse viver de uma forma minimamente, cara, digna. E infelizmente essa tem sido a realidade de milhões e milhões de aposentados no nosso país, que com a aposentadoria mal dá para sobreviver. Por isso que uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida financeira e que você também deveria aprender para ontem, se eu fosse você, eu anotava o que eu vou te falar aqui, é que a sua renda ela é uma blindagem. Enquanto o país discute se vai fazer reformas ou não, você precisa fazer a sua própria reforma. E é por isso que eu vou te ensinar aqui 4 estratégias para você aplicar no seu dia a dia, estratégias que eu aplico no meu dia a dia e me preparar para o futuro, me preparar para a minha aposentadoria. Vamos lá para a primeira? Bom, a primeira estratégia é invista em conhecimento, e não é só conhecimento que tem diploma, não necessariamente. Obviamente, se você está aí morando numa região que tem muita construtora e tem construção aí para mais de décadas, cara, fazer uma faculdade de engenharia civil é uma boa, porque você vai ter aqui um bom salário, uma estabilidade legal e um futuro bem interessante pela frente. Ou seja, investir em conhecimento que te gere resultado. Aprender uma nova habilidade, um novo ofício, algo que o mercado esteja precisando nesse momento. Aprender também empreendedorismo é muito importante. Infelizmente, o Brasil é um dos países que menos investem em educação financeira e capacitação contínua, segundo a OCDE. E é por isso que milhões e milhões de brasileiros seguem o mesmo sistema, o mesmo ciclo. Trabalha, paga a sua conta, espera o milagre do 13º e, em janeiro, repete tudo novamente. Ou seja, investir em conhecimento que vai te gerar aqui um salário melhor, maiores receitas para o caixa da sua casa. E a segunda estratégia é organização financeira. Pode parecer aqui clichê, pode parecer até papo de coach financeiro, mas não é não, cara. Organização financeira é extremamente importante. É você se organizar para você ter um custo de vida padrão que encaixe no seu salário, no que você tem de receita e que principalmente sobre no final do mês uma quantidade de dinheiro para você se proteger pensando para o futuro. Porque vamos lá, de cada 10 famílias, 8 estão inadimplentes, estão endividadas. E o Serasa, como eu trouxe aqui para você, diz que 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E isso aqui não é falta de dinheiro, porque uma pessoa que está inadimplente, ela tem crédito no mercado. O banco nunca vai emprestar dinheiro para quem não tem renda, para quem não tem receita. Ou seja, o problema não é dinheiro, não é falta de dinheiro, é falta de método. E obviamente o governo nunca vai te ensinar isso, por quê? Porque ele quer que você cada vez mais dependa dele. Então, meu amigo, organize o seu padrão de vida, gaste menos do que você recebe para principalmente sobrar no final do mês uma quantidade de dinheiro. O que você vai fazer com essa quantidade de dinheiro? Bem, justamente aqui o nosso terceiro pilar, nossa terceira estratégia, que é proteger o que sobra. Não dá para confiar no real, porque se você pegar o seu dinheiro, colocar no colchão, ao longo do tempo o seu dinheiro ele vai desvalorizar, vai perder valor. O governo faz isso, meu amigo, justamente para roubar dinheiro da sua população. Só para você ter uma ideia, a nossa moeda, o real, perdeu mais de 86% do poder de compra desde 1994. Ou seja, R$ 100 hoje compra o equivalente a menos de R$ 14. E essa desvalorização vai continuar conforme o tempo, meu amigo. Não espere nada diferente disso. Isso quer dizer que quem guardou dinheiro, deixou parado lá no banco, na poupança, praticamente perdeu tudo. Então, se sobrou R$ 500,
R$ 1.000, guarde esse dinheiro, mas não deixe parado no banco, não deixe parado na poupança, porque você vai empobrecer conforme o tempo. Ah, José, então o que eu tenho que fazer? Você tem que aprender a investir esse dinheiro que sobra, principalmente em ativos reais, ativos que não desvalorizam com o tempo. Na realidade, ativos que se valorizam com o tempo, como por exemplo, Bitcoin, que é uma criptomoeda deflacionária. Todo mundo já aderiu ao Bitcoin, os bancos, as grandes financeiras, os grandes investidores, ou seja, Bitcoin já é uma realidade e é uma moeda que tende a se valorizar conforme o tempo. Eu particularmente invisto em Bitcoin desde 2018 e o meu patrimônio em Bitcoin mais do que triplicou em relação aos ativos em real. E você pode investir, obviamente, em outros ativos também, como ouro, como ações de empresas sólidas, fundos de investimentos, ETFs. E aí você tem que aprender sobre esse mercado para você investir o seu dinheiro e proteger o seu patrimônio da corrosão da nossa moeda. Porque esses ativos têm algo que o real não tem, que é lastro no tempo. Esses ativos eles acompanham o crescimento da economia, diferentemente de qualquer moeda inflacionária, moeda de estados. Porque quando entrar um governo que gasta mais do que arrecada, cara, você vai dormir tranquilo. Por quê? Porque você já investiu em ativos reais que estão totalmente blindados contra a corrosão da moeda estatal. E o quarto ponto, que talvez é o mais importante, é você reinvestir parte do que você tem ali, que está sobrando em conhecimento. Para quê? Para você ganhar mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, aumentar a sua entrada, a sua receita e fortalecer todo esse ciclo, que é um ciclo que eu chamo de ciclo da independência. Porque conhecimento, meu amigo, quando está aqui dentro, não paga imposto. Ninguém tira esse conhecimento de você. E principalmente, quanto mais conhecimento, significa mais dinheiro que você pode arrecadar e mais blindagem, mais proteção que também você pode ter contra o Estado. O seu Raimundo disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ah, José, se eu tivesse entendido isso antes, talvez eu não teria tanto medo do futuro como eu tenho agora e talvez eu não precisaria mais voltar para o mercado de trabalho nesse momento que eu estou muito cansado. Quando o governo quebra, quem tem reserva, quem tem conhecimento, quem tem ativos reais, sobrevive. Historicamente sempre foi assim. E quem não tem, hein? Fica refém do sistema. E se você quiser aprender uma metodologia para blindar o seu patrimônio por meio das criptomoedas, conheça o meu curso Protocolo BFC, que é o Protocolo Blindagem Financeira com Criptomoedas, que é uma metodologia simples, completa, passo a passo, onde eu mostro o que eu uso no meu dia a dia para proteger e blindar o meu patrimônio das moedas estatais, utilizando justamente o mercado de criptomoedas. Ah, José, eu não conheço o mercado de criptomoeda, tenho medo desse mercado, eu não entendo nada de tecnologia, será que esse curso é para mim? Com certeza é para você, porque lá tem todo o passo a passo, são videoaulas gravadas, eu pego na sua mão e você vai entender todo esse universo das criptomoedas, que já é a realidade, em pleno século XXI. Você não entender de criptomoeda, cara, você está totalmente fora do jogo. Além disso, eu vou te ensinar como você vai fazer os seus primeiros investimentos, colocar o pezinho na água, tudo com total controle, uma metodologia totalmente conservadora para você fazer os seus primeiros investimentos no mercado de criptomoedas e começar a blindar o seu patrimônio imediatamente. Ah, José, como é que eu faço para conhecer o BFC? O link vai estar aqui na descrição do nosso conteúdo e também no primeiro comentário fixado. Você vai clicar, vai para uma página e lá tem todas as informações de como é que você pode se tornar o meu aluno no Protocolo BFC. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe algumas informações. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. O que você acha disso tudo? O que você acha do governo vir a público falar que o INSS está quebrando, hein? Será que o governo tem culpa nisso? Deixa sua participação aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.